Fala pessoal, hoje estamos aqui no podcast da Prime Bid com um convidado barra cliente muito especial e hoje 50% da área de marketing do mercado de terceirização está nesse podcast aqui. Até porque eu tô com Yara aqui, cuida do time de marketing da Prime Bid. Mas Lucas, meu xará, muito bem-vindo. Obrigado. Espero que você consiga passar todos os segredos, eu consiga retirar tudo de você. Tudo não, vamos com calma. Eu quero tudo e depois a gente entrega um over delivery, que a galera tem expectativa, porque, como eu te falei aqui na introdução, a área de marketing é uma área relativamente nova no nosso mercado, então acho que tem um baita potencial aqui tudo que você vai passar pra gente. Mas bem-vindo, Lucas. Muito obrigado mesmo, Lucas. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade em nome de toda a equipe Lizarb. É um prazer imenso para nós estar aqui a essa mesa junto com vocês, pensando principalmente pela quantidade de empresas que vocês trabalham, devem ter clientes muito maiores que a gente, então uma empresa no tamanho do nosso, que como vocês sabem é muito pequena, estando aqui é realmente uma honra, então muito obrigado. E não é jabá não, Lucas. O nosso foco é ter bons clientes, não grandes clientes. Exato. Bons clientes é o que O foco foca é qualidade, qualidade, exato. perpetuidade. Lucas, para quem não te conhece, quem que é Lucas? Como pessoal, profissional. Pessoal, vamos lá, prazer. Eu tô na área de terceirização há pouco tempo, relativamente, vou fazer 5 anos nesse segmento. Quando eu entrei era tudo novo, era tudo mato pra mim. Quando eu cheguei era tudo mato. Foi me apresentado esse mercado, tive assim, não vou mentir pra vocês, bastante dificuldade pra entender, pra ver como que funciona, acompanha. Meu chefe, que é o dono da empresa, ele trouxe esse mercado até mim, as ideias, o que ele tinha em mente e tudo mais. E a partir disso a gente foi trabalhando, eu já tinha experiência com venda de produtos, eu sempre tive um contato muito forte com a área comercial, principalmente porque eu atuei na Caixa Econômica com venda de produtos bancários, trabalhei como ativo de vendas da Folha de São Paulo também, então eu já tinha uma experiência com a parte comercial. Então ele inicialmente se juntou a mim, nós nos juntamos por conta dessa parte mais comercial, e fazendo o trabalho dentro da Lizarb atualmente, fui me aprofundando nessa área e acabei fazendo marketing, me formei em marketing pela AMB Morumbi, e atualmente faço MBA em negócios digitais pela USP, e venho me aprimorando nessa parte relacionada a marketing e inventando, fazendo várias coisas, desenrolando dentro da Lizarb para mostrar um serviço bem bacana e diferenciado. Você começou a fazer marketing por conta da Lizarb? Foi um conjunto de coisas, Lucas, na real, porque assim, eu queria um curso que, assim, fosse muito, assim, a minha cara. Na época eu pensei em fazer publicidade, pensei em fazer jornalismo, porque eu sou bastante comunicativo, então tinha que ser uma coisa, assim, que lida com essa coisa de comunicação, de contato. Só que eu pensei, não quero trabalhar numa agência. E quando você faz publicidade e propaganda, geralmente 90% da galera, 80% trabalha em agência. É muito complicado você achar alguém que trabalhe com propaganda e marketing que não trabalhe numa agência. Então pensei, o que que eu posso intermediar aí nesse meio caminho? Pensei em marketing, porque, se você vai vender beijinho na rua, no farol, você vai precisar de marketing. Então, assim, é um curso bastante amplo, te abre várias portas, várias possibilidades, então foi aí que eu me encontrei. Para quem não conhece a Lizarb, Lucas, você pode passar números, tamanho, para o pessoal ter uma dimensão da Lizarb? Vamos lá. Serviços que- Vamos lá. Inicialmente, nós, contando a história dos primórdios, hoje nós temos quase 20 anos de história. Contando do primeiro serviço que a gente iniciou, que era a portaria, por conta do meu gestor, o dono da empresa. Em 2018, a gente passou por uma reformulação, trabalhou a parte de branding, para melhorar a forma como o cliente nos via, e começamos a aprimorar o serviço também de limpeza, porque o que acontecia? Muitas vezes a gente vendia o serviço de portaria, e surgia essa necessidade com o cliente de fornecer a limpeza também. Então era um combo, assim como arroz e feijão, enfim, era esse combão, um casadinho, perfeito. Então surgiu essa necessidade para nós. E aí veio essa coisa de trabalhar com a portaria e limpeza. Beleza, fomos crescendo, fomos aprimorando os processos internos, dividindo as tarefas, porque até então, assim como alguns dos nossos concorrentes aqui, quando eles iniciaram, tudo era responsabilidade de uma pessoa só. Então, meu chefe, ele era o financeiro, ele era o RH, ele era o fiscal, ele era o financeiro, ele era tudo. Tudo, ele era tudo. E aí, quando a gente entrou inicialmente Pamela e eu. Pamela, maravilhosa, cuida hoje da parte de RH, com os nossos funcionários, fazem um trabalho, inclusive, excelente. E aí a gente começou a aprimorar esses processos internos e tudo mais, e foi caminhando. Recentemente a gente fez essa alteração para a Lizarb Serviços, e hoje a gente trabalha também com vigilância, com controle de acesso, trabalhamos também agora com recepção.
Então a gente tem uma vasta gama de serviços hoje e a gente foca bastante nessa questão interna de processos. Nós não somos uma empresa grande, somos uma empresa de pequeno e médio porte. Hoje nós temos cerca de 100 funcionários, mais ou menos. E boa parte desses funcionários se veio e o crescimento também por conta da Prime, inclusive. Legal, Lucas. E legal, você entrou na parte de marketing para fazer esse processo de reestruturação da Lizarb da parte de branding. E nesse mercado de terceirização, o que você está entendendo que são talvez os maiores desafios na área de marketing? Cara, eu acredito que a terceirização em si para o marketing é um desafio. Não é o que é o desafio, é que a área em si é um desafio. Porque, assim, como a gente estava comentando, é uma área que assim, é repleta de pessoas que já mais maduras, que têm um contato com uma visão mais antiga sobre o serviço. E além dessa visão antiga, a visão que as pessoas têm com relação à terceirização, ela é antiga também. Então, se você pegar as pessoas para falar, o que você acha da terceirização, você já tem uma visão ruim de que é um serviço que é prestado de qualquer jeito, não presta o suporte que as pessoas precisam. Então, tem uma série de paradigmas, uma série de preconceitos com relação a isso. Então, foi muito difícil encontrar formas de trabalhar isso para os clientes. A parte de branding foi realmente delicadinha de trabalhar, digamos assim. A de reestruturar a marca, de ver como o cliente tinha essa visão da marca, e a gente fez tudo, assim, tipo, conforme eu fui entendendo, aprimorando e tal, é legal que eu fui aprendendo junto com a empresa. Então, assim, a gente mudou o site, a gente mudou a proposta, a gente mudou a apresentação. E foi engraçado, Lucas, ver como as coisas mudaram de quando eu entrei lá para como elas estão agora. É totalmente diferente, totalmente diferente. E o meu principal ponto era como que eu vou apresentar esse serviço para o cliente de uma forma diferente? Porque, assim, se você vai vender um biscoito, se você vai vender um plano de celular, existem muitas formas de você fazer isso. Só que a terceirização, o que você faz se você lida com pessoas de, sei lá, 40, 50 anos para mais? Que não tem aquela coisa da rede social, que você pode usar um meme, que você pode usar, tipo, uma coisa que tá em alta, uma série, não tem como. Porque por mais que a galera esteja antenada, tem WhatsApp e usa Facebook, porque a galera mais velha geralmente tá mais no Facebook, né? Não é como a gente que tá no Instagram, no TikTok, enfim. Então, como que eu posso trabalhar isso? Então, a gente pensou na questão de valores. Vocês que são profissionais de marketing que estão aqui, sabem que hoje o que mais pega para o cliente é a questão de valor, é a humanização da marca, é o cliente entender que não é o serviço, não são coisas não palpáveis. Não, o cliente quer coisa que acolha, coisa que entenda ele como pessoa, como ser humano, que transmita. Ele tem que ter uma identificação com a marca, ele tem que estar ali, sabe, conectado com a marca. Então a gente vê que quanto mais humanizado é a marca, mais sucesso ela tem com o cliente. Então a gente tenta fazer isso, a gente tenta humanizar ao máximo a Lizarb dentro de cada um dos processos. Os nossos colaboradores, para nós, não são números. A gente entende que são seres humanos e a gente vê que o sucesso nas marcas de hoje é entender que os funcionários, os nossos colaboradores, eles não são números. Eles são pessoas assim como a gente. E a gente tenta sempre centralizar o cliente para que tudo gire em torno dele. Então, a nossa base ela não é nossos funcionários, não é o nosso administrativo, não. É o nosso cliente. O que o cliente quer? A gente gira em torno do nosso cliente. Lucas, e como que foi essa venda interna? Porque quando a gente fala principalmente de rebranding, troca de logo, design, eu vejo, converso com muitos gestores, muitos acreditam que é perfumaria. Que é algo legal de ter, mas não é o essencial. Como é que foi essa questão para você? Como é que foi essa venda sua interna dentro da empresa? Sempre teve abertura? É visto essa parte de comunicação como um pilar, uma prioridade lá dentro? Ou teve essa dificuldade inicial até apresentar os primeiros resultados? Lucas, para minha sorte, claro que assim, como tudo do início é mais complicado, né? Mas ao longo do tempo, como ano que vem vai fazer 5 anos que nós estamos juntos, meu gestor e eu, a gente foi aprendendo muito juntos, aprimorando muitas coisas juntos. Ele, felizmente, cada ano que passa, ele vem se tornando uma pessoa muito mais aberta, muito mais flexível. Claro, não deixa de ser chefe, né? Como a gente sabe. Mas a gente tem uma relação muito positiva. Ele sempre confiou muito na gente. Então, assim, você entende de RH? Beleza. Então, o que você trouxer de RH pra mim é isso. Você entende de marketing? Beleza. O que você trouxer de marketing pra mim é isso. Você entende de comercial? Beleza, vamos trocar aqui fichinhas de comercial, mas é você que toma a frente. Se você diz que entende, então você vai fazer. Se você falar então é isso. Então, claro que muitas vezes você tem que ser muito bom de argumento e tudo mais. E eu, assim, particularmente, não me gabando, mas eu sou muito bom de lábia. Sou uma pessoa de muita lábia. E vendedor tem que ser, né, Lucas? Tem que ser. Então, assim, sempre a gente teve uma troca sempre muito boa. E eu via, era muito engraçado, cara, que obviamente você faz pesquisa de mercado para ver como essas empresas se posicionam, como que é a visão dos clientes daquela empresa.
E realmente é uma coisa que empresas de terceirização geralmente não se preocupam. Elas não se preocupam numa apresentação bacana, numa proposta bacana. Muitas delas sequer têm um domínio. A gente tem uma concorrente assim muito próxima, lá onde nós estamos localizados, e o site a extensão de e-mail do comercial é @gmail. Aí toda vez que eu passo em frente, eu fico, cara, a empresa não tem um domínio. Exato. Lá não vai mudar nada. O Exato, cliente exato. quer. E no final das contas, são nos detalhes que a gente vai Exato, é super importante, porque assim, eu particularmente penso como consumidor, é claro que o consumidor médio e a grande parcela da terceirização, ele não é como nós, né? Ele não é como, não é como eu, não é como você, então são pessoas com uma outra maturidade. Então talvez essa questão do domínio para ele seja irrelevante na mentalidade dele. Só que no momento em que a gente vive, que é essa era do digital, tudo que é relacionado ao contato do físico com o digital é extremamente importante, sabe? Os omnichannel, onde o cliente consegue encontrar a empresa nos diversos canais, isso é super importante. Então, ele conseguiu ver a importância disso, de ter um bom site, de ter uma boa apresentação. E aí eu ia levando as ideias, a gente ia ajustando pontos que são importantes juntos, para que a gente chegasse num ponto assim que olhasse, poxa, bacana. E a gente percebe que dá certo, porque muitas vezes o cliente pontua pra gente, muito legal a apresentação de vocês, muito legal o site de vocês, muito bacana a forma como vocês trazem o serviço. Então, nesses pontos, a gente vê que dá certo. Já chegou pra gente também o cliente trazendo um apontamento, e fala, não, porque uma empresa no tamanho da empresa de vocês, isso não pode acontecer. Aí você pensa, tá dando certo o trabalho de branding. Porque assim, o cliente ele vê a gente de uma forma muito maior do que a gente é. Então a gente realmente tá fazendo um trabalho extremamente efetivo com relação ao trabalho de marca. Perfeito, Lucas. E como é que você enxerga a comparação do nosso segmento de terceirização de mão de obra com outros segmentos? Hoje a gente olha na TV, tem propagandas, principalmente muito voltado para o B2C, varejo, mas também tem muitos prestadores de serviço voltado para o B2B. Mas eu juro que eu não me lembro de nunca ter assistido uma propaganda na TV de uma empresa de terceirização de mão de obra. Eu já devo ter visto no rádio, eu já cheguei a ver na internet, em canal na internet, mas, por exemplo, na TV eu nunca vi. Eu vejo o nosso mercado ainda muito atrasado comparado a outros segmentos, tanto no B2C quanto no B2B. Não sei se você tem essa mesma visão, queria saber como é que você enxerga o nosso mercado de marketing para a área de terceirização e por que você acredita que, se você também concorda comigo, e se o porquê que esse nosso mercado é tão atrasado quanto a parte de marketing, que eu tenho uma teoria, já dando quase a minha resposta, já ir perguntando. A gente está falando de serviços com, talvez, muita dificuldade de ter uma percepção clara dos diferenciais. Muito diferente de um carro que você vê, muito diferente de outros serviços que fica muito caro, por exemplo, um software que tem lá as features, o que cada um faz e o que cada um não faz. No nosso é muito intangível, todo mundo vende algo muito parecido com preço muito parecido. Então, na minha concepção, o marketing teria que ser algo fundamental, não deveria ser algo opcional. Porque, poxa, se eu estou falando de pouco diferencial, a percepção do meu cliente importa muito mais, porque ele só vai ter o resultado do meu serviço depois que ele contratar, o marketing vai ser algo que vai totalmente influenciar na decisão dele. Por que a gente não tem um investimento tão grande na área de marketing? Essa é uma pergunta excelente. Cara, eu acho, vendo assim da minha percepção, assim, um reles mortal, que é justamente por, assim, quem domina esse mercado são as pessoas mais velhas. E querendo ou não, o marketing ele se tornou uma coisa assim mais famosa, digamos assim, mais popular agora, principalmente por conta da galera de internet. E muita gente que fala sobre marketing, principalmente marketing digital, não sabe realmente o que é o marketing digital, o que é o marketing, o que o marketing vai fazer pela sua marca, pela sua empresa, pela sua imagem pessoal. Afinal, a gente tem o marketing voltado à apresentação pessoal. Muita gente não tem ideia de como isso funciona. Então, como o marketing em si, para massa, para as pessoas como um todo, é uma coisa nova, acaba sendo muito mais difícil. O nosso país, naturalmente, as pessoas têm uma certa dificuldade de acompanhar coisas mais novas, isso é natural, o brasileiro, ele é assim. Só que no nosso segmento, eu sinto que tem uma resistência muito maior. Tanto que, como eu falei para você, no início eu tive muita dificuldade para fazer, porque, por exemplo, se eu vou vender um serviço de uma pessoa mais nova, ou vender um produto, é muito simples. Você usa um slogan que tá em alto, você faz uma coisa assim, uma brincadeira e tal, só que muitas vezes não dá muito certo. Tanto que quando, nos primeiros anos que eu entrei na Lisarb, tava em alta aquela música da Jojo, que tiro foi esse. E a gente fez uma propaganda de disparo de e-mail marketing com aquele slogan. Só que assim, fiz um estudo de perfil de cliente, montei ali minha persona e tal,
E não cabia tanto aquele slogan, porque era uma galera mais velha, então, tipo, ninguém ia se ligar, tipo, o que que tá rolando aqui, sabe? Se fosse pra uma galera, sei lá, tipo, de, sei lá, 16 a 25 anos, ia super pegar, ia ser super bacana. Porque por mais que seja uma música popular, que eventualmente você escute num carro na rua, ou na casa da sua vizinha, não é popular, sabe? Então eu tentei pegar aspectos que fossem mais voltados à galera dessa idade, conversar numa linguagem que fosse mais da galera dessa idade, pra ter um pouquinho mais de sucesso, sabe? Só que assim, esse foi o nosso caso. Porque falando da questão de diferenciais, como você usou o exemplo do carro, a gente tem uma oferta de carros muito grandes. Só que os carros, muitas vezes, eles não são iguais. Varia na cor, varia no motor, varia em N coisas. O teu serviço de terceirização é muito difícil você trabalhar a questão dos diferenciais, sabe? E esse, com certeza, foi um dos nossos maiores desafios. E aí que entra o nosso modelo de trabalho muito maravilhoso, muito incrível que a gente apresenta aos nossos clientes, que é a experiência. A gente não leva para o cliente como um serviço, a gente leva como uma experiência. Porque a gente vê que junto com essa parte da humanização da marca, a experiência do cliente como um todo é uma coisa que está extremamente em alta. É uma coisa que, digamos que é o pilar de responsabilidade do marketing. É entender como que é a experiência do seu cliente adquirindo aquele serviço, adquirindo aquele serviço. Experiência. A gente precisa falar sobre experiência. Então, sendo num anúncio de internet, num anúncio de Instagram, de rede social, ou até na TV, que não acontece, eu acredito que seja por conta dessa falha de não ver o marketing como uma coisa importante, nessa questão também de diferenciais, porque eu acho que quando você tem uma parte relacionada a marketing dentro da empresa, que é algo muito novo no nosso meio de terceirização, dá aquela, tipo, tá, como que eu vou vender isso? O que eu vou trazer de diferencial? Que foi aí que a gente entrou com esse modelo de experiência do cliente, que é a personalização. E entrando nessa questão do diferencial, a gente conseguiria, quem sabe, locar um espaço na TV, ou até, por mais que fosse um canal pequeno, para, enfim, diferenciar os meios onde a propaganda é feita. Fez, Lucas. Você acredita que em 5 anos a gente vai ter um outro mercado? Eu vejo que quando a gente... Eu acompanho muito o mercado de tecnologia, Sim. que é o mercado de onde eu vim. Então, eu vi que teve essa onda. Hoje eu acompanho lá os meus concorrentes dentro do Google, eu vejo que tem pelo menos uns 2, 3 concorrentes todos os dias investindo em tráfego pago. Exato. Isso é um bom sinal. Quer Sim. dizer que as pessoas estão tendo essa consciência da importância, mas eu acho que elas estão sendo mais obrigadas a ver, olhando o marketing digital e falar assim, cara, não é possível, tá todo mundo nisso, eu preciso ir também. Exato. Aí tá naquela fase dos posts todo dia, do parabéns, do dia dos pais, do dia do índio, do dia de cada um. Você daqui a pouco vai para uma questão mais branding, pensar na comunicação, porque é o que você falou. Exato. Eu vejo muito hoje a comunicação, uma comunicação mais jogada. Talvez uma agência que fala assim, olha, eu vou cuidar da sua rede social, me dá aqui, eu vou colocar os dias de XPTO, se tiver um aniversário a gente põe, aquele beabazinho. Mas não tem aquela parte que você falou que trouxe, que é da parte da comunicação. E olhar o de verdade quais são os valores e me comunicar lá fora, para que as pessoas, quando olharem para a minha marca, para o meu site, para o meu material, para a minha proposta, consigam enxergar, de certa forma, inconscientemente, o que eu estou querendo passar com aquilo. Exato. Se posicionar, quais são os valores, os diferenciais. Lucas, legal. E hoje eu queria saber, primeiro se você pode revelar, mas o que vocês têm feito na Lizarb de ações práticas que têm dado certo? Você citou da experiência, você poderia citar, por exemplo, um case de experiência ou ações que você tem feito e que tem dado certo lá? Eu vou fazer um link com isso que você falou e já responder a sua pergunta. A gente, obviamente, precisa estudar os nossos clientes, quem são, qual que é o perfil das marcas que estão frente a frente conosco. E a gente recebe muito, Lucas, aquele e-mail tipo assim, portaria, segurança virtual e tal. Só que assim, você não recebe de uma empresa terceirizada um e-mail falando sobre, por exemplo, cuidado, sobre a importância da saúde mental, sobre o que passou o Outubro Rosa e agora o Novembro Azul. Eu tenho várias empresas cadastradas para receber e-mail de propaganda deles. Eu nunca recebi nenhuma campanha de valor. Nunca. Mas como assim de valor? Falando sobre valor de serviço? Não. Valor é que agrega, falando sobre essas questões de saúde mental, falando sobre a importância dos seus colaboradores, falando sobre questões que são importantes para a sociedade hoje e são coisas que vão fazer com que a sua marca cresça, sabe? E é uma coisa que a gente investe. Esse mês a gente está trabalhando a campanha de Novembro Azul, que fala basicamente sobre a importância da saúde masculina, prevenção ao câncer de próstata. Então a gente trata desses assuntos que são importantes porque isso agrega valor. E a gente faz esses disparos de campanha tanto para os nossos clientes externos, através de sistemas, enfim, de disparo,
E a gente faz também com os clientes internos, com os nossos colaboradores, para que haja essa consciência. A gente faz premiações mensais com os nossos colaboradores. Então, a gente trabalha internamente uma série de meios para reter o nosso colaborador, afinal é ele que é à frente junto ao nosso cliente, e junto com as ações que a gente faz também para que tudo se unifique, né? Afinal, o administrativo precisa falar a linguagem do nosso colaborador para que a mensagem chegue ao nosso cliente final. E essa questão da experiência, ela é trabalhada desde o do disparo do e-mail. Então, assim, a gente sempre bate na mesma tecla na empresa, Lucas, de que eu estou vendendo isso, então eu preciso que o cliente receba isso. Eu não posso vender isso e o cliente receber aquilo. Não... Exato. E no final ele não recebe nada. Exato, exato. Porque assim, eu aprendi muito na faculdade, a minha professora de marketing especificamente, entre todas as outras matérias, ela falou que uma das piores coisas que você pode fazer para o seu cliente é vender um produto que você não pode oferecer. Então assim, exato. Perfeito, perfeito. Então, assim, não tem como. Você precisa entregar para o seu cliente aquilo que você está oferecendo, sabe? Então, a gente sempre faz reuniões de alinhamento, de pauta, para que todos estejam num 360, digamos assim, todos estejam no mesmo passo. Então, a gente trabalha muito essa questão da humanização, como eu já disse. A gente valoriza muito os nossos colaboradores, a gente entendeu que era importante que houvesse uma forma de recompensá-los, então a gente começou a fazer esses sorteios mensais, então mensalmente a gente faz um sorteio com todos os nossos colaboradores, onde a gente disponibiliza um valor em dinheiro para eles, a gente também os presenteia nos seus aniversários, porque é muito comum que distribuam panetone, essas coisas, e cesta de Natal. Isso é básico, assim, nosso RH, eu como marketing, entendo que isso é, assim, o básico para que você mostre para o funcionário a importância dele, então a gente precisa ir além. Eu tô ali dentro, a gente tá trabalhando para ir sempre além, para sair do básico, porque a gente entende que todas as empresas de terceirização, de modo geral, no modelo de trabalho relacionado à parte comercial, de colaboradores, é tudo muito básico, é tudo muito tradicional. Então a gente sempre tenta ir além. Então, tá, legal, a gente tem a cesta é legal, todo mundo faz, e se a gente fosse além? Então vamos sorteio mensal, legal. E que a gente pode ir além do sorteio mensal? Vamos premiar a galera no aniversário. Então a gente começou a fazer. Então a gente entende que além do nosso cliente, os nossos funcionários são muito importantes. Então, a gente tenta ao máximo valorizar os nossos funcionários e disponibilizar para o cliente tudo o que ele precisa. Como eu falei no início, o cliente ele precisa estar no centro. Então, se o cliente ele solicitar A, a gente move céus e terras para disponibilizar A para aquele cliente. Claro, dentro do possível, dentro do que está no nosso alcance. A gente não vai muito além, dá um passo maior que a perna, né? Então, tudo dentro do nosso alcance. A partir do momento que você entende os anseios do cliente, que você vê quais são os problemas, quais são os gaps, quais são as dificuldades, o que ele precisa, o que ele anseia, fica muito mais fácil de você trabalhar. E quando você conversa, digamos que de uma forma mais amigável, os negócios são muito mais positivos, muito mais positivos. Perfeito, Lucas. Esse aspecto que você trouxe em relação ao endomarketing, hoje, tanto a parte de marketing para o cliente quanto para dentro da empresa está dentro do seu guarda-chuva. Exato. E tanto a parte comercial também. Sim. E sabe o que é engraçado, Lucas? Que no início você falou sobre a implantação que, tipo assim, dentro das empresas de terceirização, geralmente a gente do marketing entra para fazer o endomarketing. Só que muitas vezes, no nosso caso, na verdade, a gente fez o oposto. A gente entrou para fazer esse trabalho eu, como marketing, entrei para fazer a parte de branding, melhorar a parte comercial e tudo mais. E agora é relativamente recente essa parte de endomarketing. Então, se eu falar para você que tem um ano, eu vou estar exagerando, porque foi ao longo desse ano que a gente veio estruturando essa questão de endomarketing. A gente sempre fez, por exemplo, disparo de campanhas para os colaboradores, aviso, sempre deu a questão da cesta do final do ano e tal, só que essa questão de trabalhar realmente para que o colaborador vista a camisa, goste da empresa que ele trabalha, é uma coisa extremamente recente. E a gente vê a importância disso. Então, o marketing, ele não é só como você vai levar o serviço para o seu cliente, mas como seus colaboradores também veem a sua empresa, como veem o seu serviço, sabe? Tudo isso é muito importante. Ainda mais no seu segmento, que basicamente o teu serviço são as pessoas que estão lá dentro, ou seja, o endomarketing é o marketing que vai chegar no cliente, porque se o teu colaborador está satisfeito, está feliz, veste a camisa da empresa, isso vai chegar no teu cliente. Exato. E aquele marketing só da boca para fora, que só sai nos posts, que não tem esse respeito com os valores e com o que realmente acontece dentro da empresa, chega de forma negativa para o cliente, porque o colaborador sabe que aquilo ali é só firula. Exato. E a gente sabe que é interessante a gente falar também, Lucas, que
A gente sempre leva para os clientes isso até na apresentação. No momento que eu estou apresentando a nossa experiência de serviço para o cliente, a gente fala sobre isso. Sobre. Não pode ser uma coisa unilateral, onde só o colaborador está satisfeito ou só o cliente está satisfeito. Porque às vezes ele está recebendo aquela pessoa ali de segunda a sexta-feira, a pessoa faz um trabalho maravilhoso como limpeza, como porteiro, como recepcionista, que seja. Só que é um ambiente onde a pessoa não gosta de trabalhar. Claro, é muito difícil que a pessoa tenha um bom desempenho num local onde ela não gosta de trabalhar. Realmente é bastante difícil. Mas o nosso segmento, a gente sabe que na maioria das vezes as pessoas não trabalham porque elas gostam de trabalhar, elas querem trabalhar porque elas precisam. Então, se é uma coisa que ela precisa, vamos fazer legal, vamos, sabe, acompanhar a pessoa. Você tá gostando desse trabalho? Você tá curtindo esse posto de trabalho? O que que você tem a nos dizer? Então, assim, o nosso RH, ele tá sempre muito próximo dos nossos colaboradores. E eu, como comercial, como marketing, eu também tô sempre próximo ao cliente para saber se os dois estão de pleno acordo. Ah, a Maria tá feliz com o trabalho? Ah, a Maria tá feliz. Ah, a Joana, que é quem loca a Maria, tá feliz com o trabalho? Tá feliz também. Ah, bacana, os dois estão felizes? Ó, 10 de 10, a gente tá feliz. Então, assim, é essa forma que a gente trabalha, para sempre fazer com que os dois fiquem o mais satisfeitos possível. Não tem como? Maria não tá contente? O que a gente pode fazer pela Maria? Dá para mudar ela de posto? Dá para fazer uma outra coisa? Fazer ela, usar ela para backup? Enfim, a gente tenta de formas diferentes para sempre deixar com que os dois fiquem o mais feliz possível, claro, dentro da nossa realidade. Perfeito, Lucas. Vou te fazer a pergunta que todo mundo me traz como desafio na área comercial agora. Todo esse trabalho que você tem feito de marketing, você enxerga do lado do comprador que tem uma percepção clara? Porque no final, sempre as queixas que eu recebo é, Lucas, no final o cliente vai olhar sempre a última linha e preço. O que você tem sentido da parte comercial? Porque eu sei, o Jonas me dá sempre os feedbacks e eu vejo acontecendo que vocês fazem um ótimo trabalho. Isso vem de feedback dos compradores que vocês participam das cotações. Você tem sentido que o comprador do outro lado tem enxergado a questão dos diferenciais ou no final da linha ele vai olhar o preço? Lucas, sendo bem sincero, eu acho que pelo nosso mercado ter essa maturidade mais antiga, não ter uma maturidade, não ter, digamos assim, a cabeça que a gente tem, uma cabeça mais moderna, mais aberta, que leva N questões em consideração, como, por exemplo, a gente sabe que essa geração mais nova, a geração Z, é super preocupada com o meio ambiente. Pra galera mais velha, o ambiente é irrelevante, o meio ambiente é irrelevante, sabe? Vai todo mundo morrer um dia, é irrelevante. Então, assim, pra cada geração tem coisas que são mais importantes. E, infelizmente, para o nosso público, talvez muitas questões relacionadas ao diferencial não é tão relevante. Tem muita gente que leva em consideração, sim, o modelo de trabalho, tem muita gente que leva em consideração, sim, o que você oferece de diferencial, tem muita gente que leva em consideração, sim, como que é a sua apresentação, o seu site, as suas referências comerciais, tem muita gente que leva em consideração. Mas, infelizmente, a parcela que leva em consideração unicamente o preço ainda é maior. Muito maior. E aí, nesse cliente que só quer o preço, vocês hoje tentam chegar nesse preço que ele faz e abrindo mão, às vezes, de qualidade ou não, Lucas? Vou me preservar aqui, esse aqui é o meu limite e acabou. Eu vejo a Lizarb, Lucas, como uma empresa muito flexível, porque assim, a gente não abandona o nosso modelo de trabalho para um cliente com uma margem de lucro muito alta ou para um cliente com uma margem de lucro baixa, tá? Como nós somos uma empresa pequena, a gente consegue flexibilizar muito mais, talvez, ou não, talvez uma empresa muito maior consiga flexibilizar muito mais. Mas eu acredito que a gente consegue flexibilizar bastante nesse ponto, porque por mais que o cliente ele tenha essa questão de guerra de valores e tudo mais, fale, sei lá, tipo, como se fosse um leilão, a gente consegue ainda assim disponibilizar a mesma qualidade. Só que aí entra a minha parte como comercial, entra a minha parte como vendedor. Eu tento convencer o cliente, explicar o quanto é importante que ele leve em consideração os outros aspectos também. Porque tem a maioria dos aspectos que são importantes na realização do serviço não vai estar declarado na sua nota no final do mês, né? Não vai estar declarado. Então, assim, eu tento levar até o cliente no momento da apresentação esses pontos, que é a questão da atenção, que é a questão do suporte, que é a questão do diferencial, que é a questão da tratativa dos nossos colaboradores. Então, tudo isso é levado no momento da apresentação. E como vocês disseram, a gente, assim, graças a Deus, é tudo de bom que nos cerca, enfim. A gente tem feedbacks muito positivos, porque eu acho a gente muito atencioso, assim, a nossa empresa é muito atenciosa, desde o RH até o operacional, até o próprio financeiro, eu como comercial, como marketing, a gente é muito atencioso com os nossos clientes. Então, durante o próprio contato de negociação, por mais que você não vá fechar aquela proposta, porque a gente tem as várias possibilidades que chegam até nós através da Prime, por mais que você não feche aquele contato,
você marcou aquele cliente, porque ele vai lembrar que o seu contato ele foi muito atencioso. Poxa, não ganhei por valor. Poxa, não ganhei por outro ponto relacionado à proposta que eu não consigo fornecer. Bacana. Mas, eventualmente, pode ser que se aquela pessoa abra uma cotação, ela vai lembrar de você, sabe? Exato, exato, exato. Tanto que a gente iniciou um serviço esse ano com uma cliente que foi extremamente resistente, ela foi muito, assim, diferente de todas as clientes que a gente já pegou, Lucas. Foi terrível, assim. Ela tinha uma experiência muito negativa com relação à terceirização, mas, assim, tudo de ruim que pode acontecer com... Nossa, sim, foi terrível, assim, a conversão que eu tive que fazer ali na cabeça dela, porque tudo de ruim que pode acontecer num serviço terceirizado, exato, acontecia com ela. Terceirização, não o Exato, prestador. exato, exato. Mas, de fato, no caso dela, era um conjunto de coisas, porque ela não tinha o respaldo que ela tinha da empresa. E como vocês já falaram em situações anteriores, em episódios anteriores do podcast de vocês, a maior falta, a maior falha dentro do mercado de terceirização hoje, infelizmente, é atendimento, é suporte. E aí, quando chega esses casos pra gente fica, meu, como que você perdeu um cliente por conta de atendimento? Não faz sentido, não faz sentido, é bizarro. Então, assim, quando ela trouxe até nós todas as questões, a gente ficou, meu Deus do céu, é muito bizarro que esse tipo de coisa aconteça. E em contrapartida, ainda bem, porque a gente tem as chances de conseguir trabalhar com ela. E aí, quando a gente foi conversando, explicando e tudo mais, todo o processo com ela, Lucas, foi extremamente burocrático. Eu acho que a gente nunca teve um cliente que pediu tanto documento. E detalhe, era um serviço temporário, não é um contrato que continua conosco. Ele durou cerca de 5 ou 6 meses. Foi um processo extremamente burocrático, muito difícil. Eles foram muito exigentes, mas foi muito, muito, muito legal trabalhar com eles, porque assim, a chave, Lucas, virou de tal modo com relação à terceirização que ela queria que a gente trabalhasse. Exato, ela queria terceirizar até a função dela, se deixasse, assim. Foi muito legal o trabalho que a gente fez. Em questão de suporte, ela sempre falava sobre a questão de suporte que a gente oferecia para eles, atendimento, o colaborador, a disponibilidade dos prestadores, a qualidade dos prestadores, porque a gente é muito minucioso também no nosso processo de recrutamento e seleção, porque a gente tem um modelo de trabalho que ele precisa ser seguido. E entrando na questão de como o nosso mercado está sempre no mesmo patamar, digamos assim, não oferece tanto diferencial, é menos flexível, é mais engessado, a gente precisa que os nossos colaboradores, eles se adequem e entendam o nosso modelo de serviço. Tá, você tem que trabalhar nesse cliente assim, assim, assado. Esse cliente ele vai ser diferente desse. Então, a gente leva todas as particularidades relacionadas a esse cliente para aquele colaborador para que tudo fique redondinho. Então, isso foi muito elogiado por essa cliente. E ao final do nosso contrato, que foi um contrato temporário, infelizmente, porque foi uma parceria muito legal, ela estava indicando a gente para todo mundo, sabe? E ela se dispôs de tal forma, ela falou, Lucas, olha, se vocês precisarem de indicação comercial, pode passar o meu telefone que eu vou falar sobre vocês, a nossa parceria foi maravilhosa. Vocês têm perfil no Google? Me passa o seu perfil no Google que eu quero avaliar. LinkedIn você tem também? Instagram? Me passa, sabe? Exato, então assim, sabe aquela pessoa que ela tem sede, ela realmente gostou de trabalhar com você? Cara, isso realmente não tem preço. Foi incrível. A expectativa dela era de ter um serviço péssimo com a experiência que ela teve com terceirizados. E aí que eu falo que esse é o papel de vendas. Exato. Porque exato. assim, eu tenho muitos... A gente tem o curso, Lucas, e a gente conversa com muito vendedor e a gente tem até percepção aqui da própria plataforma de, Lucas, eu não gosto, por exemplo, de atender CLT. Se a empresa tiver CLT, eu não gosto de atender. Mas por que você não gosta de atender? Ah, Lucas, porque o cara que tem no CLT, ele não enxerga valor no terceirizado. Eu falo, exatamente. Por isso que o papel do vendedor é vender os benefícios, é vender. É transformar os nãos em sim, se não é só atendimento. Exato. Se o cliente quiser tudo aquilo, já definir tudo o preço, virou só atendimento. Exato. Só atendeu ao que ele tinha de expectativas. Esse é o trabalho de vendas. Falando em vendas, Lucas, o que vocês hoje, a gente já está passando para 2023, fase de transição agora, comunicação para mim é uma bagunça aqui agora. Eleição, Copa, a gente não consegue ter foco numa comunicação. Retorno da Covid, tá assim, meu Deus, para que lado eu vou? Se programa no planejamento. Como que vocês hoje estão se programando para 2023 e o que hoje tem sido os principais desafios de venda de vocês para crescerem, que eu sei que é a ambição de vocês? Diferente da grande maioria, Lucas, a gente não foca em caixa. Tipo assim, olha, a nossa meta é XYZ em caixa. O nosso modelo até nisso ele é diferenciado, porque o meu gestor ele quer clientes. Independente se seja um contrato grande, onde eu trabalhe 4, 8 ou 12 pessoas, ou um contrato que tenha uma pessoa, fechando contratos para ele já tá interessante, porque ele tá vendo que tá girando, tá funcionando, sabe? Esse ano, inclusive, em outubro, a gente já bateu a meta do ano, fiquei muito feliz.
A gente já estipulou uma meta nova para o longo do próximo ano, que ele, segundo ele quer batida também até outubro. Exato. Sabe aquele slogan da Dilma, quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta? Exato, é isso. Foi exatamente isso que aconteceu. E a gente sempre senta para alinhar sobre a questão do serviço, tá? Quais são os planos para vocês em 2023? Eu, como parte do comercial, como parte não, né? Como cabeça ali do comercial e do marketing também, eu vejo que a atualização ela é uma coisa importante. Em que sentido? Falando um pouco da questão da digitalização, você como uma empresa terceirizada se abriu para uma agência de marketing ou contratou alguém de marketing e aquela pessoa fez para você uma proposta, fez ali uma apresentação, fez um site legal. Aí você deixa ali. Só que isso não pode acontecer. A gente precisa acompanhar o que tem de novo. Então, a nossa apresentação, a nossa proposta, o nosso site, ele tá sempre em mudança. Tanto que esse site que nós estamos agora com ele no ar, ele é o terceiro ou quarto, se eu não me engano. A terceira ou quarta edição. Então, a gente sempre lança novidades. Por exemplo, tem aquelas plaquinhas que geralmente tem alguns postos que permitem que a gente faça isso, mas tem outros que não. Aquelas plaquinhas que coloca, tipo, esse lugar é protegido por tal empresa, ou esse lugar é mantido por isso, por tal empresa, exato. E a gente viu que tá um boom, assim, de QR Code. Tem QR Code por toda parte. Se bobear, tem QR Code no banheiro. Então, tem QR Code por toda parte. A gente pensou, e se a gente colocasse um QR Code nessa plaquinha, para as pessoas entrarem em contato com a gente de forma mais simples? Colocamos QR Code em tudo também. Colocamos QR Code nas plaquinhas, colocamos QR Code... Sim, a gente colocou os QR Codes nas plaquinhas, colocamos QR Code também do nosso carro. Então, se eventualmente ele tiver parado no farol e alguém quiser um contato, vai conseguir facilmente, sabe? E então, assim, é muito importante que se atualizar. Tanto que eu já estou trabalhando na nossa apresentação para o próximo ano, como que vai ser a nossa proposta para o próximo ano. Inclusive, fica de dica. Eu vi que vocês citaram um case de um cliente de vocês, onde a apresentação deles, ou era a proposta, não lembro ao certo, tinha a história da empresa, tinha a história do dono da empresa, tinha a história de não sei o quê, de não sei o quê. E aí, no final das contas, tinha muita coisa desnecessária. Isso também aconteceu com a gente, porque a gente chegou a receber proposta que tinha acho que 12 ou 13 páginas para um posto de limpeza. Tipo assim, mano, é muita coisa. E como você falou, às vezes a pessoa simplesmente folheia tudo e vai pro valor. Exato, e vai no valor. Então a gente pensou o seguinte, tá, vamos enxugar tudo isso ao máximo para que tenha uma coisa dinâmica. Então o que a gente chegou? Nossa apresentação inicial, ela tinha acho que 6 ou 7 páginas. Hoje ela tem 4, contando com a capa. Nossa proposta, ela tinha umas 8, 10 páginas, mais ou menos. Hoje ela tem 6. E o nosso intuito é enxugar mais. Lucas, mas você não acha que tem informações que são importantes? Sim, tem. Mas elas podem ser levadas de uma forma muito mais simples. Elas não precisam necessariamente ser levadas com um monte de texto, com uma releitura da trilogia de Harry Potter. Não precisa, não tem necessidade. E a gente vive num momento onde as pessoas querem tudo muito rápido. Até as pessoas mais velhas. Do mais jovem ao mais velho, as pessoas estão sem tempo. As pessoas estão sempre na correria, principalmente em São Paulo, que a gente sabe que é um caos. As pessoas estão sempre sem tempo, então o que a gente puder fazer para poupar o tempo delas e fazer com que seja uma coisa muito mais rápida e dinâmica, a gente vai fazer. Então esse é o trabalho do comercial nesse momento, já estamos trabalhando numa nova proposta, numa nova apresentação para que seja para o cliente ainda mais dinâmico e mais simples e consiga resolver tudo de forma muito mais tranquila. Proposta que você falou, Lucas, a gente tem aqui, a gente utiliza o HubSpot aqui como CRM, a gente começou a ver que 50% das propostas o cliente abria pelo celular. Ou seja, aquele texto gigantesco, o cliente não vai parar para ler pelo celular. Exato. A gente mudou a proposta para pensar numa proposta responsiva para o celular também, 4 páginas. A capa, a segunda página aí é falando um pouco sobre a PrimeBid e sobre os principais tópicos. A gente coloca números gigantes dos resultados que a gente tem, um pouco do conceito nosso. Depois já vem a parte do preço. A gente coloca o preço antes porque o cliente fica ansioso de ver o preço. Exato. Ele quer ver o preço. E depois a gente coloca... Não sei se essa proposta nova, acho que você não viu. Depois a gente coloca todos os cases que a gente já teve e depois coloca como iniciar com a PrimeBid. Basicamente deixando tudo muito fácil, porque é o que você falou, a gente precisa facilitar a jornada do cliente. E jogar as informações que ele precisa. Informações que ele precisa. E se ele depois quiser saber do detalhe, tem o famoso contrato que serve para isso. E o nosso comercial, não é mesmo? A pessoa que está ali à frente das vendas do serviço, do produto, que seja, enfim. A proposta não é para substituir o vendedor. Exato. Mas, enfim, esses pontos relacionados a como é tudo apresentado para o cliente é muito importante, porque isso entra também na experiência do cliente. Mas o cliente ele não é só cliente quando ele fecha com vocês, ele tem um contrato. Não, a partir do primeiro contato ele já é o seu cliente, ele já é um possível cliente. Então eu preciso tratá-lo da mesma forma que eu trato um cliente que já fechou comigo. Pode ser um contrato de uma pessoa, pode ser um contrato de 4 pessoas, 8, 12, que seja. Ele vai ser tratado da mesma forma.
sabe? Ele vai ser tratado da mesma forma. E o que a gente puder facilitar também para esse cliente, a gente vai facilitar. E eu vejo que, assim, a gente consegue... Os contatos de vocês, eles são muito bons, porque a gente tem muita informação, é muito rico, os leads, eles são muito, muito ricos. Então, a gente já tem ali, muitas vezes, o que é o problema daquele cliente que está solicitando a proposta. Às vezes é por insatisfação com o colaborador, a maioria delas é com problema de reposição em falta. Então, cara, olha que bizarro. A Prime, ela já traz para você o que é o gap daquele cliente, qual que é o anseio dele, qual que é o problema. O que mais que você precisa para vender um produto bom para ele, sabe? Um serviço bom para ele. Você já tem tudo nas mãos, literalmente. Você tem o que é o posto, o que ele precisa, qual que é a dificuldade dele, qual que é o problema. Só que aí entra a questão do seu atendimento, da questão de como funciona o seu comercial, da lógica, porque não adianta você só friamente pegar aquele telefone, aquele e-mail, enviar a proposta, apresentação, ponto. Não, eu vou entrar, ok, mas a Prime não já falou que ele tá com problema com reposição? A Prime não já falou que ele tá com problema com o perfil do colaborador? Então eu não preciso saber de mais nada. Ele tá me contatando por conta disso? Não, às vezes você pode oferecer, entrando em contato com ele, seja por telefone ou indo presencialmente. A gente sabe que nesse momento, como o mercado mudou, dificilmente a gente consegue de fato ir até o cliente, né? Exato. Então acho que o nosso diferencial a gente tem que fazer por e-mail, por WhatsApp, por... Exato. Para não ficar vendido Exato. se aceitar presencial. Perfeito. E aí, o que acontece? O nosso diferencial ele é feito no atendimento por WhatsApp, seja digitado, seja por áudio, seja por voz, naquela conversa dinâmica por telefone. Então, ali naquela conversa, você consegue entender mais coisas. E às vezes ele tá pedindo uma coisa que nem precisa, não tem necessidade. E eu não sou o tipo de pessoa que vai enfiar no cliente, vai goela abaixo nele, uma coisa... Exato, o máximo que puder. Ah, mas ele pediu um posto de limpeza. E se eu colocasse 2 e mais um apoio? E se eu colocasse 3? Não, às vezes ele precisa só de um e-mail. Às vezes ele precisa só de um e um apoio. Pra que eu vou vender 2, sabe? Então, isso também entra na questão do seu atendimento, no dinamismo e na humanização, de entender que o cliente é o centro ali, entender a necessidade dele, sabe? Lucas, puxando o que você falou de Prime, me conta nesses anos em relação a marketing lá dentro. Um desafio que eu vejo da área comercial é em relação à geração de demanda. Eu já estou aí com prospecção ativa, com Prime Bid, consultoria, diversas soluções. Queria saber de você, o que você já testou de geração de demanda e o que vocês têm hoje em relação à geração de demanda junto com a Prime? Vamos lá. Inicialmente, como eu disse para vocês, era tudo novo, então eu tenho... Exato, indicação. Indicação, foi pouco, na verdade, a questão de indicação. A gente chegou a mandar apresentação porta a porta nos condomínios, a gente chegou a entrar em contato empresa com empresa, a gente chegou a entrar em fóruns, sites, grupos de síndicos, de responsáveis por empresas e tal. A gente tentou várias formas, só que a gente entende que esses modelos vão mudando. Assim como a gente dificilmente consegue uma reunião, porque assim, eu acho que há uns 10, 20 anos atrás era muito comum que você fechasse um negócio de terceirização numa visita. Você vai, toma um café com o cara. Então, tipo assim, era muito mais assertivo. Hoje, e o meu gestor, inclusive, ele tinha essa mentalidade de que, tipo assim, a gente faz uma reunião, é negócio fechado, certeza, só que não é mais assim. Às vezes a reunião ela chega a ser o último passo, tipo assim, filtrei as propostas, cheguei nas 3 mais interessantes, 5 que seja, gostei dos mais interessantes, vou chamar para uma visita. Às vezes a visita ela é o último passo, ou às vezes ela nem acontece. O último cliente que a gente fechou, inclusive, graças a vocês, não teve visita alguma. Todo o processo foi por telefone e WhatsApp, sabe? Então, assim, é pra gente ter ideia de como está o mercado, de como as pessoas estão sem tempo. Então, assim, juntando tudo isso, a gente entende a necessidade de diversificar e tudo mais, e aí foi que a gente foi migrando para os meios de prospecção. Então, mandando as apresentações para os síndicos, a gente não tem resultado. Vamos tentar, então, contato nos fóruns. Também não deu resultado. Ok, vou entrar em contato com as empresas e pedir apresentação e tudo mais, porque aí já virou um lead, né? Você pode enviar a apresentação, você pode eventualmente enviar um e-mail marketing, você pode, depois de um tempo, aí entra o trabalho de acompanhamento daquele contato, exato, follow-up, aí que entra o acompanhamento com CRM e tal, para você saber quando que entra a renovação de contrato e tudo mais, só que ainda assim também não surtiu, e aí que entrou as ferramentas. Inicialmente a gente trabalhou com uma concorrente de vocês, que ela trazia o lead até nós, para que a gente entrasse em contato, para que fosse uma oportunidade de negócio. Infelizmente, quando eu conversei com o Jonas, quando a gente iniciou, a gente não fechou nenhum cliente com esse fornecedor, porque os contatos deles eram meio bagunçados, para não usar outro termo, muito, muito desagradável. Mas eram contatos, assim, meio bagunçados, do tipo,
Tinham casos, Lucas, de eu entrar em contato com a pessoa e a pessoa, tipo, onde você conseguiu meu número? Pra que você tá ligando? E aí você fica, tipo, chato. Primeiro contato. Exato. É um contato assim, caótico. Então, qual que é a chance de eu fechar um negócio assertivo com esse tipo de contato? Não tem como. Então, assim, a gente pegou vários casos como esse. Não foi um nem dois, foram vários casos que a pessoa sequer sabia o porquê da sua ligação. A gente mandou várias propostas, o atendimento era sempre o mesmo, sempre muito atencioso, sempre muito disposto, sempre tentava entender o que o cliente precisava, como ele precisava, havia uma disposição para caso ele precisasse de uma visita presencial, e ainda assim a gente não fechou absolutamente nada. E eu lembro que na época, Lucas, que a gente cotou essas possibilidades, a gente chegou a cotar com vocês também. O de vocês tinha, obviamente, um valor mais elevado, hoje entendo por conta da qualidade de tudo que envolve, e a gente falou, vamos tentar esse aqui, porque aí é que entra a questão de preço, que muitas vezes as pessoas levam em consideração. Exato. E acabou não dando certo. Só que a gente já tinha em mente, eu já tinha conversado com o meu gestor, a gente vai testar esse fulaninho aqui, caso não dê certo, a gente já vai pra Prime, porque aparentemente parece ser uma coisa muito mais assertiva, até porque você busca terceirização de limpeza, terceirização de portaria, quem aparece lá no Google bem assim, pá, quem aparece? Quem será? Pois é. De forma extremamente discreta. Quem aparece? Então, assim, e uma coisa que o Jonas falou que foi muito assertiva durante a apresentação, é que ele falou, cara, vocês podem investir no Google, mas a partir do momento que vocês investem no Google, além de vocês terem todos os outros como... qual que é a palavra que fugiu da mente? Concorrentes, a gente também é seu concorrente. Aí eu fiquei, caramba, realmente. Aí entra aquele tradicional, se não pode com eles, junte-se a eles. Exato, então foi quando a gente começou a trabalhar com o Prime. Não estava dando certo com o anterior, foi inclusive no momento da pandemia, onde foi extremamente difícil para todos nós. Todo mundo teve que correr, se adaptar, mudar, evoluir, enfim, para que prestasse um serviço bacana, para que conseguisse ter demanda comercial, que foi quase impossível, a gente não fechou nenhum cliente até fechar com vocês durante a pandemia, ficou mais de um ano parado, mais ou menos, tentando várias formas, enviava apresentação, entrava em contato, fazia visita, exato, e tava todo mundo muito receoso, então assim, se eu já tenho um serviço, eu não vou trocar. Se eu não tenho, eu também não vou contratar. Exato, não é hora de contratar. Então foi muito difícil. E aí foi que a gente entrou em contato com vocês, mais uma vez, resolveu fechar o negócio e aí mudou totalmente para nós. Foi uma experiência, assim, totalmente positiva. Eu lembro que o Jonas falou que o período de retorno era de mais ou menos 3 meses. Ele falou, olha, a gente geralmente passa 3 meses, é para você se situando, entendendo como funciona, de forma, assim, bem tímida. Sabe quando você chega numa festa, você tá tipo, não sei, bebe umas 2, 3, você já tá, eita! Desse jeito. Então, assim, foi a mesma situação. A gente foi, tipo, entendendo como funcionava, mas, assim, deu tudo tão certo que no segundo mês a gente já fechou o negócio. Então, foi muito bom. Sim. O lead que veio no segundo? Foi, acho que do primeiro mês, se eu não me engano. É que hoje a gente tem fechamento, Lucas, de lead que tá desde o começo, por exemplo. Param de trabalhar. Isso, porque assim, a gente faz esse acompanhamento periódico. Claro, você precisa entender a abertura da pessoa, como que funciona o nosso comercial, não dando assim de forma totalmente, né, e não vou entregar totalmente, mas isso, a gente vê a frequência de acompanhamento, tá, mandei a apresentação e a proposta para aquela pessoa, o que eu posso fazer agora? Depois de uma semana, eu entro em contato com essa pessoa, porque eu entendo que uma semana dá para você conseguir ver a proposta, entender qual que é, né, o que tá rolando ali e tal. A partir desse segundo contato é que eu vou entender qual que vai ser a frequência dos próximos contatos. Se é que ele vai existir, porque pode acontecer também da pessoa declinar no processo. É muito comum também, a gente decidiu por não continuar com esse processo, não é interessante para nós, finalizamos aqui. Bacana, mas aí por isso você mata o contato? Claro que não. Você pode entrar com ele, em contato com ele daqui a 1 ano, mais ou menos, porque pode ser que ele mude de ideia, ou você pode trabalhar a mudança da ideia com ele também. Tudo é cenário, tudo é possibilidade. Eu acho que é o que ele espera, porque, poxa, você deu atenção porque você tinha um interesse. A partir do momento que aquele interesse ficar menos latente, então eu paro de atender aquele cliente em algum momento. E a gente vê aqui uma situação que muitas implantações dão erradas. Sim. Do cliente ter fechado com o teu concorrente, a implantação deu errada, e aí ele vai em quem fez o melhor atendimento. Ele vem muito mais aberto, porque ele começa a entender que, poxa, o preço barato, muito barato me deu nisso. Exato. Inclusive, um dos últimos clientes que a gente fechou foi por conta disso, inclusive. Eu acredito, assim, não tenho certeza, porque eu acho que por questões éticas eles não abriram diretamente. Mas eu acredito que houve algum problema aí no processo de negociação e recolhimento de documentos. Eles já estavam com uma empresa em mente e acabaram voltando a falar conosco porque acabou não dando certo com essa outra empresa. Então, acontece, é bastante comum. Por isso que entra esse trabalho mais ativo na questão da marca, de como o cliente, de como o serviço é apresentado para o cliente, desse acompanhamento.
que a gente, assim, eu faço periodicamente contatos com propostas que estão sem contato há muito tempo. Então, tipo assim, eu organizo todas as minhas atividades que precisam ser feitas e, periodicamente, eu também entro em contato com essas propostas que já estão um bom tempo sem um contato. Por mais que esse último contato não foi um contato frio. Tipo assim, por hora a gente vai paralisar o processo, pra gente não é interessante nesse momento. Ok, note, nesse momento. Eu, como bom vendedor e pessoa de marketing, eu preciso acompanhar aquela pessoa, porque pode ser que em algum momento daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele reveja aquele processo e retome, e quem sabe feche conosco, né? Que é o que vem acontecendo. Perfeito, Lucas. Me ajuda agora nesse pequeno jabá. Para quem tá com receio de fechar com a Prime Video, a gente vai entrar agora Black Friday aqui. Você com certeza teve teus receios. Eu falo que essa questão do preço ela é importante porque é o risco, não é investimento barato. E aqui na Prime Video não é investimento barato. Exato. E a gente tem essa dificuldade de vender sem criar muita expectativa, porque no final das contas a gente depende de ter um ótimo vendedor na frente do cliente, de preço competitivo, da parte de marketing tá bem alinhada. A gente tem muito cliente, Lucas, que quando a gente fecha, e a gente, por exemplo, uma coisa simples, a gente olha no Google. Eu faço isso porque toda vez que eu vou contratar alguma coisa, eu faço esse processo. Eu vou olhar as avaliações do Google, eu vou olhar as avaliações do Reclame Aqui, tá lá péssimo. Ah não, Lucas, o cliente não olha isso, ele olha e você pode colocar o preço que você quiser. Se tiver lá 10 clientes seus falando que foi a pior experiência do mundo, calma aí. Só na Prime Video tem 4 empresas concorrendo com você. Mas todas as empresas do mercado, para que ele vai arriscar fazer uma contratação onde todas as informações estão jogando contra você? Então, para quem tá com receio, Lucas, você que contratou, tá mais de um ano, né, Lucas? Sim, eu acho que esse bobear já tem quase 2 anos que nós estamos juntos. O retorno? Retorno é pouco, você tá sendo modesto. Deu muito retorno. Pra gente foi um divisor de águas e uma mudança real de cenários. De verdade, assim. A gente tinha um cenário antes da Prime e um um cenário depois da Prime, assim, é totalmente diferente. Então vale muito a pena por conta do suporte, por conta da qualidade dos leads. Eu sempre pontuo, eu acho que até no feedback que foi disponibilizado para você sobre a empresa, a gente fala muito sobre a qualidade justamente pela experiência anterior que a gente teve, que assim, eu acho que você ligar pra pessoa e ela entender o que tá rolando, já tá ótimo. Ali já tá, assim, você já tem o primeiro passo. Dali em diante é com você. Mas como você disse, você precisa ter um comercial comprometido, todo mundo precisa estar alinhado, não adianta o seu RH trabalhar de um jeito, o seu operacional trabalhar de outro, o seu comercial trabalhar de outro. Não. Todo mundo tem que trabalhar em função do mesmo modelo de serviço. Todo mundo precisa seguir aquilo à risca. Lucas, minha última pergunta, o que esperar do Lucas e da Lizarbe para 2023? Sangue nos olhos, cara. A gente tá sangue nos olhos. Desde o começo do meio em diante do ano passado, que foi quando a pandemia deu uma amenizada, deu uma tranquilizada, a gente mudou algumas coisas, a gente faz reuniões periodicamente para alinhar cenário, verificar métricas, como que tá sendo feito, o que tá sendo feito de certo, o que tá sendo feito de errado, o que dá para melhorar, o que não dá, para, enfim, conseguir mais resultado. E isso, claro, focando em qualidade. Então a gente está muito animado, muito esperançoso, otimista com relação ao próximo ano. Nossa parceria, obviamente, vai continuar e com certeza vai melhorar mais ainda. E é isso, a gente vem sempre tentando melhorar, como eu falei, a gente já está trabalhando nesse novo modelo de apresentação, de proposta, para disponibilizar algo para o cliente também diferenciado. Outra experiência também com o nosso site também já está nos papéis para dar umas alteradas, para melhorar ainda mais, dar uma modernizada, enfim. E esse é o nosso foco para 2023. Eu acredito que vai ser um ano bastante positivo, tanto quanto foi 2022. Quem quiser te acompanhar, teus contatos, rede social, e quem quiser acompanhar a Lizarbe e o Lucas, como é que faz? Gente, a gente está em processo de implantação dos meios digitais, inclusive. Numa reunião que a gente teve com o Jonas, que foi a primeira visita que nós fizemos presencial, ele falou sobre a importância do LinkedIn para alguns leads. E aí a gente vem estudando essas questões de rede social. A gente está em processo de criação de perfil de Instagram, Facebook, essas coisas. Nesse momento, nós, infelizmente, só temos o nosso site, que é www.lizarbeserviços.com.br. Tem o famoso WhatsApp do comercial, que é muito fácil de vocês me encontrarem nosso serviço. Eu vou ter um prazer de atender todos vocês. Eu posso divulgar aqui ou não? Pode ir, Legal. Vai estar aqui no descritivo do vídeo. Legal. É o 11945724040. A gente pode bater um papo, trocar uma ideia, trocar figurinhas, enfim, acho que vai ser bem legal. Do marketing também pode fazer contato, benchmark, e se inspirar no site. Eu falo sei. De inspiração a gente é sempre bem-vindo. Toda inspiração é sempre bem-vinda, claro.
Fechado, pessoal. É isso aí, Lucas. Muito obrigado. Acho que foi um dos melhores bate-papos que a gente teve aqui. Ótimo, como subindo a feliz. régua para os próximos. Aquele friozinho na barriga. Exato. Obrigado de Legal. verdade, Lucas. Não só pela confiança dentro da parceria da Prime Bid, mas por esse bate-papo incrível. Imagina, a gente, como eu já disse desde o início, a Lizarb que agradece por estar tendo um espacinho aqui dentro da empresa de vocês. É muito legal ter essa visibilidade toda, ver que tá funcionando realmente essa parceria, enfim. Espero que 2023 seja o nosso ano.